Mateus 13, 1-52. Capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Por isso ele entrou num barco e assentou-se nele, enquanto todo o povo ficava na praia. Então ele lhes falou muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: O agricultor saiu para semear. Enquanto lançava as sementes, algumas caíam à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em solo pedregoso, onde não havia muita terra. Brotaram depressa, porque a terra era rasa. Mas quando o sol veio, as plantas se queimaram e, como não tinham raiz, secaram. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e as abafaram. Mas outras sementes caíram em boa terra e deram uma colheita, umas 100, outras 60 e outras 30 vezes o que foi semeado. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas com eles por meio de parábolas? Jesus respondeu: Porque a vocês foi concedido o privilégio de conhecer os segredos do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, mais lhe será dado, e ele terá em abundância. Mas a quem não tem, mesmo o pouco que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque veem, mas não percebem, ouvem, mas não compreendem. De modo que se cumpra o que foi profetizado por meio do profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Verão, mas não perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De modo duro eles taparam os ouvidos e fecharam os seus olhos. De outra forma eles veriam com os olhos, ouviriam com os ouvidos e entenderiam com o coração. E então se converteriam, e eu os curaria. Mas bem-aventurados os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, mas não viram, e ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. Ouçam, pois, o que significa a parábola do agricultor. Quando alguém ouve a mensagem sobre o reino e não a compreende, o maligno vem e lhe tira o que foi semeado em seu coração. Isso é o que acontece com as sementes caídas à beira do caminho. As sementes caídas em solo pedregoso representam aqueles que ouvem a mensagem e a aceitam com alegria, mas como não têm raiz profunda, não resistem por muito tempo. Assim que surge alguma dificuldade ou perseguição por causa da mensagem, eles logo desistem. As sementes caídas entre os espinhos representam aqueles que ouvem a mensagem, mas as preocupações desta vida e o anseio por riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Mas as sementes caídas em boa terra representam aqueles que ouvem a mensagem, a compreendem e dão uma colheita, umas 100, outras 60 e outras 30 vezes o que foi semeado. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, o seu inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo, e foi embora. Quando o trigo brotou e deu espigas, o joio também apareceu. Então os servos vieram ao dono e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? De onde veio o joio? Ele respondeu: Um inimigo fez isso. Os servos perguntaram: O senhor quer que vamos e arranquemos o joio? Não, disse ele, porque ao arrancar o joio, vocês poderão arrancar também o trigo. Deixem que ambos cresçam juntos até a colheita, e na época da colheita direi aos ceifadores: primeiro ajuntem o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem pegou e semeou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que os pássaros do céu vêm e se aninham em seus ramos. Ele lhes contou outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher misturou em 3 medidas de farinha, e tudo se fermentou. Jesus disse todas essas coisas ao povo por meio de parábolas. De fato, sem parábolas ele não lhes falava nada. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Abrirei em parábolas a minha boca. Revelarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então Jesus despediu a multidão e foi para casa. Os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu:
Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os cidadãos do reino. O joio são os súditos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os ceifadores são os anjos. Assim como o joio é juntado e queimado no fogo, assim será no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles apanharão todos os que fizerem pecar, e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Quando um homem o encontrou, escondeu-o novamente, e em sua alegria, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Mais uma vez, o reino dos céus é como um comerciante que procurava pérolas finas. Ao encontrar uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo o que possuía e a comprou. Mais uma vez, o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar, que recolheu peixes de toda a classe. Quando estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia. Então sentaram-se e puseram os peixes bons em cestos, e jogaram fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos sairão e separarão os perversos dentre os justos, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem todas essas coisas? Eles responderam: Sim. E Jesus lhes disse: Por isso, todo mestre da lei que se tornou discípulo do reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Capítulo 13. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor. Por isso ele entrou num barco e sentou-se nele, enquanto todo o povo ficava na praia. Então ele lhes falou muitas coisas por meio de parábolas. Olava um semeador que saiu para semear. Enquanto ele espalhava as sementes, algumas caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em solo pedregoso, onde não havia muita terra. Brotaram depressa, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outras ainda caíram entre espinhos, que cresceram e as abafaram. Outras ainda caíram em boa terra, onde produziram uma colheita. Uma deu 100 por 1, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram: Por que falas ao povo por meio de parábolas? Jesus respondeu: Porque a vocês foi dado o privilégio de conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, mais lhe será dado, e este terá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo ao povo por meio de parábolas, pois eles veem, mas não percebem. E ouvem, mas não entendem. Dessa forma cumpre-se a profecia de Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Verão, mas não perceberão. Pois o coração deste povo se endureceu, com efeito têm ouvidos moucos, e fecharam os seus olhos. Caso contrário, teriam visto com os olhos, ouvido com os ouvidos, entendido com o coração, e se voltado para mim. E eu os teria curado. Mas bem-aventurados os seus olhos porque veem, e os seus ouvidos porque ouvem. Pois verdadeiramente digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, mas não viram. E ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. Ouçam, pois, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem sobre o reino e não a compreende, o maligno vem e corta o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo pedregoso é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, essa pessoa só permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ela logo vacila.
O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engodo das riquezas sufocam essa palavra, tornando-a infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este produz uma colheita. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, o seu inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo e depois foi embora. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. As servos do senhor de casa vieram e perguntaram: "O senhor não semeou boa semente no seu campo? Onde, pois, veio o joio?" Ele respondeu: "Um inimigo fez isso." As servos lhe perguntaram: "O senhor quer que vamos e o arranquemos?" "Não", disse ele, "porque ao arrancar o joio, vocês também poderão arrancar o trigo. Deixem que ambos cresçam juntos até a colheita. Então, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: primeiro, ajuntem o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro." Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm e aninham-se nos seus ramos. Ele lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher misturou em uma grande quantidade de farinha, e tudo se fermentou. Jesus disse todas essas coisas ao povo por meio de parábolas, e sem parábolas ele não lhes dizia nada. Isso aconteceu para cumprir o que fora dito pelo profeta. Abrirei de boca em parábolas, anunciarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. Os seus discípulos aproximaram-se e pediram: "Explica-nos a parábola do joio no campo." Jesus respondeu: "Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os cidadãos do reino. O joio são os súditos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é juntado e queimado no fogo, assim será no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino todos os que fazem cair os outros e os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, ao achá-lo, esconde-o novamente, e em sua alegria vai, vende tudo o que tem, e compra aquele campo. Novamente, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e a compra. Ainda o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar, que recolhe todo tipo de peixes. Quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia. Então, sentam-se e separam os peixes bons em cestos e jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem todas essas coisas? Perguntou Jesus. Sim, responderam eles. Ele lhes disse: Por isso, todo mestre da lei que se tornou discípulo do reino dos céus é como um proprietário que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Tendo concluído essas parábolas, Jesus partiu dali. Indo para sua terra, ensinava ao povo na sinagoga deles, de tal maneira que ficavam admirados e perguntavam: De onde vem este homem? E quais são estas palavras de sabedoria que lhe são dadas? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem aqui entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe vêm todas essas coisas? E ele lhes dizia: Um profeta só é honrado em sua própria terra e em sua própria casa. E ali ele não fez muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Por isso, ele entrou num barco
e sentou-se nele, enquanto todo o povo ficava na praia. Então ele lhes falou muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: O semeador saiu para semear. Enquanto ele lançava as sementes, algumas caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em solo pedregoso, onde não havia muita terra. Elas brotaram depressa porque o solo era raso. Mas quando o sol nasceu, as plantas se queimaram, e como não tinham raiz, secaram e morreram. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e as abafaram. Outras sementes, porém, caíram em boa terra, onde produziram uma colheita. Uma deram a 30, outra a 60 e outra a 100 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos se aproximaram e perguntaram: Por que falas com eles por meio de parábolas? Jesus respondeu: Porque a vocês foi dado o privilégio de conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, ser-lhe-á dado, e em abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso eu falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Assim se cumpre a profecia de Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Vocês verão, mas não perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De ouvidos se tornaram duros, e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, eles teriam visto com os olhos, ouvido com os ouvidos, entendido com o coração, e se rendido, e eu os teria curado. Mas bem-aventurados os seus olhos, porque veem, e os seus ouvidos, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos ansiaram por ver o que vocês veem, mas não viram, e por ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. Ouçam, pois, o significado da parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem sobre o reino e não a compreende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo pedregoso é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, como não têm raiz em si mesmos, eles não persistem. E quando surgem dificuldades ou perseguições por causa da palavra, logo desanimam. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas abafam essa palavra, e ela não produz fruto. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende,